Bom dia, oitavo ano. Olha só, hoje nós vamos começar o capítulo 7, América Latina, lutas pela emancipação política. Aqui na primeira página, na página 32, está mostrando uma estátua, né? E começa, essa estátua é do topo do monumento dedicado aos heróis da independência do México, chamado O Anjo da Independência. A obra foi construída por Antônio Rivas Mercado em 1910. Ela fica localizada no Passeio de la Reforma, no centro da cidade do México. As crises econômicas e a insatisfação das sociedades coloniais geraram modificações no cenário político da América. A influência das ideias iluministas, aquelas que nós já estudamos, que trouxe várias ideias que para aquele período eram revolucionárias, e a independência dos Estados Unidos inspiraram um movimento de contestação das colônias americanas contra as metrópoles, conduzindo-as à emancipação. Então, quer dizer, a independência dos Estados Unidos, mais as ideias iluministas, acabaram auxiliando outros lugares a serem independentes também. Então, olha, a América Latina e Espanhola, no século XVIII, final do século XVII e XVIII, enquanto alguns reinos, como a Inglaterra e a França, haviam passado por convulsões sociais que resultaram na ascensão da burguesia ao poder político, a Espanha mantinha-se como uma monarquia absoluta. Guerras sucessivas com o reino inglês em séculos anteriores haviam levado a Espanha a uma crise econômica. Vocês sabem que o sistema absolutista é quando o rei comanda e todos são obrigados a obedecer. Não existe uma forma das pessoas conseguirem atingir o rei se ele não quiser fazer o que o povo quer. Ele é o soberano e é ele que vai mandar sempre. Aí, quer dizer, as pessoas ficam à mercê do rei. E nós sabemos que, durante o período absolutista, o que acontecia? As pessoas, elas ficavam sempre pagando impostos, enquanto o rei, a monarquia, se divertia. Quer dizer, eles arrecadavam os impostos, as melhorias quase nada, e as pessoas é que tinham que pagar pelo luxo e pela todas as coisas boas que os reinos tinham. Então é óbvio que as pessoas não aceitam mais isso. A burguesia era uma que ela pagava muito imposto, ela tinha dinheiro, mas não tinha ascensão política. Então, para ela também não era viável o absolutismo. Para resolver problemas econômicos, a metrópole espanhola determinou o aumento do controle sobre os impostos e os encargos administrativos e eclesiásticos. Foram restritos apenas aos espanhóis. Além disso, restrições ao comércio colonial foram estabelecidas. Quer dizer, eles queriam controlar melhor as colônias. É como o Brasil e Portugal. Portugal era a metrópole, nós éramos a colônia. Então, ele tinha que ter um controle máximo sobre as suas colônias, exatamente para eles conseguirem ganhar sobre tudo aquilo que era produzido nas colônias. A invasão da Espanha por Napoleão Bonaparte, em 1807, comprometeu a atuação da metrópole espanhola em relação às colônias. Com a atenção espanhola voltada ao cenário europeu, os colônios da América experimentaram uma certa independência política e econômica, o que contribuiu para a formação do movimento em busca da independência. O quadro tornou-se crítico quando as rivalidades políticas dentro do governo espanhol favoreceram uma manobra de Napoleão, que nomeou seu irmão José Bonaparte rei da Espanha ao ano de 1808. A caótica situação da metrópole, agora comandada por um monarca estrangeiro, estimulou as lutas dos crioulos que exigiam mais participação política. Os crioulos eram da terra
não que eles sejam crioulos por cor, crioulos por descendência. Então, o que acontecia? Nesse momento, eles acharam que já que, como eles estavam mais envolvidos nas guerras, então eles podiam ter uma independência maior no país dele. E eles gostaram dessa independência, quem não ia gostar, né? E aí eles começaram a se movimentar como cidadãos para ver se eles conseguiam mais do que a independência. No contexto da crise da coroa espanhola, a Inglaterra desempenhou um papel importante, pois tinha interesse em ampliar seus mercados consumidores e enfraquecer econômica e politicamente sua antiga rival. Os comerciantes e as indústrias inglesas desejavam que as colônias espanholas ficassem isentas das imposições do Pacto Colonial, para comercializar seus produtos livremente, contribuindo para o processo de independência da América Espanhola. A Inglaterra enfraquecia a Espanha, fortalecendo o próprio poder. Quer dizer, era um golpe da Inglaterra, que ela queria que as colônias tivessem maior independência, porque elas compravam produto direto dos espanhóis e acabava ganhando muito dinheiro também. Não era à toa que ela queria esse tipo de coisa. Aqui nós temos a página 34, interpretando documentos. Observe atentamente a imagem a seguir para responder as questões propostas. Aí tem uma imagem, né? Até está aí numerada, 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos um burro com cara de pessoa, e temos várias pessoas dentro dessa carroça. Descreva a imagem destacando como os personagens estão representados. A imagem, ela representa o retorno de Napoleão Bonaparte à França, depois de invadir a Espanha. Na carroça, puxada por um cavalo com a cabeça de Talleyrand, encontram-se os monarcas espanhóis, Carlos IV e Dona Maria Luísa de Parma, o príncipe de Astúrias, Dom Fernando VII, e Dom Manuel Godoy, ambos presos por correntes no pescoço, para simbolizar o poder francês. Napoleão apoia sua perna esquerda na coroa de Carlos IV. Quer dizer, eles fizeram uma sátira, né, da família real e pondo Napoleão como o majestoso. A charge é uma ilustração com humor e crítica, vinculada pela imprensa e relacionada a algum acontecimento da atualidade da época. Que visão sobre a invasão de Napoleão Bonaparte a Espanha transmite nessa charge? A charge transmite, ironicamente, uma imagem de domínio da Espanha pela França. Que relações pode ser estabelecida entre essa charge e o surgimento de ideias de emancipação na América Espanhola? Em virtude da invasão de Napoleão Bonaparte e, consequentemente, do reino de José Bonaparte na Espanha, os crioulos, já influenciados pelas ideias iluministas, reforçadas pela independência dos Estados Unidos, começaram a questionar o domínio metropolitano de um rei estrangeiro sobre as colônias. Quer dizer, eles passaram a questionar o poder de outra pessoa sobre as colônias. Na página 35, emancipação política das colônias espanholas. Entre os séculos 18 e 20, ocorreu o processo de formação das nações independentes da América Latina, que até então faziam parte do território colonial espanhol. Aqui no mapa, se você observar a imagem para comparar com a América Espanhola, ela era dividida na época colonial e como está constituída atualmente. Então, olha, aqui no mapa está mostrando, né, a América do Sul, América Central e América do Norte. E aí, aqui tem ao lado nas legendas, a parte mais lilás é vice-reinado na Nova Espanha. Depois vem o vice-reinado na Nova Granada, que é essa parte rosa mais clarinho, e assim por diante. Dá uma olhadinha na legenda, que fica fácil acompanhar.
A América Latina ela é utilizada em referência ao conjunto de países do continente americano, cujas línguas predominantes elas são derivadas do latim, como o português, o espanhol e o francês. Dessa forma, diferencia-se a América Latina, formada pelos países da América do Sul e da América Central, e pelo México, da América Anglo-Saxônica, formada pelos Estados Unidos e Canadá, onde predomina o idioma inglês. Atualmente, a América Latina não se identifica apenas pelo idioma, mas por uma cultura diversificada, com elementos dos antigos povos indígenas, dos colonizadores europeus e dos africanos. O Haiti faz parte da América Latina, mas não da América Espanhola, pois era uma colônia francesa. Então, essa é a explicação das colônias e por que elas acontecem, né? E as línguas que ela exercia. Na página 36 tem a sociedade colonial espanhola. Pela lógica do pensamento mercantilista, uma colônia existe para promover a riqueza da metrópole. Porém, na dinâmica colonial, acabou originando atividades relativamente autônomas nas colônias, como a produção destinada ao abastecimento interno ou mesmo as exportações fora do regime do monopólio comercial, determinado pelo Pacto Colonial. Pode-se afirmar que, à medida que a sociedade foi se desenvolvendo na colônia, formou-se uma elite colonial, cujos interesses eram divergentes dos apresentados pela metrópole. Por quê? Porque quando você manda na colônia, já existe um povo que eles são descendentes ou de espanhóis ou de portugueses e assim por diante, eles passam a ter ideias próprias e passam a ver aquela colônia como um ganho. Eles querem ganhar economicamente muito dinheiro. E a própria metrópole não deixa isso acontecer. Por quê? Porque eles querem o maior lucro para eles. E aí é óbvio que as pessoas que estão morando lá dentro, elas não vão aceitar. O Brasil não aceitou, assim como a América Central não aceitou, e assim por diante. Muitos colonos, eles consideravam necessário lutar para que seus interesses fossem de algum modo atendidos. Uma das reivindicações era o aumento na participação política em debates realizados pelos órgãos de representação da sociedade colonial na metrópole. Por quê? Porque a partir do momento que eles começam a ter uma ação política dentro da metrópole, eles também passam a divergir com eles e a ganhar mais direitos para as colônias. Até que chega o ponto, gente, que a colônia acaba brigando pela sua liberdade, né? Que é isso que vai acontecer. Essa situação, ela desagradava particularmente aos crioulos. Apesar de terem uma condição econômica privilegiada e de constituírem um grupo social dominante, muitos estudavam nas universidades coloniais, ou mesmo na Espanha. Não tinha poder político. Aos chapetones espanhóis que viviam nas colônias, além dos cargos administrativos metropolitanos, cabia a exclusividade na ocupação dos postos mais elevados na hierarquia da Igreja Católica, muito poderosa em todas as colônias. Naquela época, o clero ele tomava conta de muita coisa, vocês sabem disso. As primeiras universidades que surgiram na América foram aquelas fundadas nas colônias espanholas. A mais antiga universidade é de São Tomás de Aquino, criada em 1538, em Santo Domingo, na atual República Dominicana. Nessas instituições era possível estudar teologia, direito, artes e medicina, excluindo-se qualquer ensino relativo aos povos nativos. Os estudantes tinham que aprender o latim, idioma usado pelos professores em suas aulas. As universidades da América do Norte foram criadas entre os séculos 17 e 18 e as brasileiras entre os séculos 19 e 20. Aí a gente para aqui na página 36, na próxima aula a gente volta na 37, ok? Tchau!